Caríssimos, nos visita hoje aqui o irmão Tomé, o nosso companheiro Emerson Pedersoli, de Minas Gerais, que vai desenvolver o tema A Força do Pensamento. Boa noite a todos. Uma parte já me conhece, eu sou de uma casa espírita em Belo Horizonte, que se chama Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é também um abrigo com garotos especiais. Hoje nós temos crianças e adultos. A ideia inicial era só trabalharmos com crianças especiais. As nossas crianças adulteceram. E aí agora, adultecidos, estão lá encaminhados para conosco mesmo. Não tem para onde ir. Muitos são abandonados. Quem for em Belo Horizonte, marca um contato conosco, vai conhecer a nossa casa. O Kleber, a direção da casa tem meu telefone até no umbral. Então não é difícil me achar, não. E aí quem for visitar Belo Horizonte, faz o contato conosco. Quando a gente fala da força do pensamento, a gente vai pensar ainda em dois valores que antecedem o próprio pensamento, conforme Emmanuel coloca para a gente no livro Seara dos Médiuns. No 2º capítulo, ele fala para a gente, primeiro, vontade. Tudo na nossa vida é vontade. Tudo nasce a partir da vontade. O pensamento positivo, o pensamento negativo, o desejo, tudo vem pela vontade. A ação, tudo da vontade. A tal ponto de que o livro dos médiuns, no item 131, ele coloca para nós assim: vontade, atributo essencial do espírito. Tudo é vontade. Vontade de melhorar, vontade de crescer, vontade de preservar, vontade de lutar, tudo é vontade. Mas e aquela pessoa, a gente pensa, e aquela pessoa que não tem vontade de fazer nada? É porque ela tem vontade de ser preguiçosa. Porque tudo é vontade. Não tem como não ter vontade. Se o livro dos médiuns coloca atributo essencial do espírito, então é um valor que todas as pessoas têm. Todas as pessoas, invariavelmente. É atributo essencial. Sem esta essência, não tem a vida. Tudo vem a partir da vontade. Então imaginem vocês, nós estamos aqui hoje. O que nos mobilizou? Uns, a dívida com o passado. Outros, o sofrimento. Outros, a dor. Outros, enfim, todos vieram. Domingo à noite, vontade. Então, se nasce tudo a partir da vontade, este é o primeiro passo. Atributo essencial do espírito. O segundo passo que vem em seguida à vontade é sentir a vontade acontecer. Vocês vão notar que não dá para a gente dividir isso, dicotomizar. Não dá para fazer essa fragmentação. Tanto que Emmanuel coloca que elas vão acontecendo concomitantemente. Sentir a vontade significa sentir a presença de Deus dentro da criatura. Sentir a presença de Deus dentro da criatura. Ora, se a vontade nos mobilizou a vir, aqui nós vamos buscar um outro perfil de sensações. A possibilidade de ficarmos ligados ao ambiente lá fora pode acontecer, mas a possibilidade ela é muito menor quando a gente tem vontade de vir, quando a gente atende a vontade de vir. Imaginem, vamos pegar uma historinha para a gente entender esse movimento. Vocês, alguns até já conhecem, aquela historinha das formigas. 2 cientistas estavam fazendo experiência com as formigas. Colocaram um recipiente de açúcar no meio de um grande recipiente de água. E aí os cientistas começaram a observar como que as formiguinhas chegariam naquele açucareiro. E elas rodaram o recipiente de açúcar, o recipiente de água, e rodaram, e rodaram. Resolveram entrar, subiram, entraram e começaram a nadar. E foram nadando, porque sentiram que ali tinha açúcar. Eu nem sei se a formiga nada desse jeito, mas considerem o nado da formiga. Quando elas viram que estava longe o açucareiro, elas voltaram.
Elas voltaram e começaram a falar umas para as outras: não vai não, você vai morrer afogada, está longe, não vai não. E as outras começaram a voltar. Mas uma continuou nadando e foi nadando. E aí as outras já ficaram à margem gritando: não vai não, você vai morrer afogada, não vai não. E ela continuou nadando. Ela foi a única que chegou. Quando ela chegou, os cientistas pensaram e a levaram para o microscópio para descobrir por que ela chegou. E as outras não chegaram. E eles fizeram um exame minucioso naquela formiguinha e descobriram que ela era surda. Por isso ela chegou. Aí eu fico pensando, por que nós chegamos? Quantos de nós, para estarmos aqui hoje, ensurdecemos-nos para não atender os convites do mundo? Domingo, 7 horas da noite e a casa cheia. Quantos de nós evitamos os convites? Quantos de nós fugimos de atritos? Quantos de nós atendemos à vontade de sentir a presença divina dentro da casa espírita? Quantos de nós hoje fizemos esse movimento? Sentir essa presença divina, nós vamos lembrar da colocação de Jesus, que está no capítulo 6 de Mateus, no versículo 6, quando ele antecede a oração dominical, ele coloca para nós assim: entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto. Entra no teu aposento e fecha a porta de contato com o mundo e sinta a presença de Deus dentro de você. Um exemplo. Padre Marcelo, vocês já ouviram falar? Todo mundo conhece. Padre Marcelo foi questionado, lembram quando aquele irmão do Zezé de Camargo e Luciano foi sequestrado? O Wellington de Camargo? Os sequestradores, ou o sequestrador, pediu o resgate. Quando a família estava demorando a pagar o resgate, ele colocou que ia devolver o Wellington de Camargo em casa, em pedaços, se não pagassem o resgate. E, para ter certeza de que ele ou eles cumpririam o que estavam afirmando, já devolveram uma parte do Wellington e mandaram a orelha dele numa caixa. A imprensa perguntou ao Padre Marcelo o que ele tinha a dizer desse episódio. O Padre Marcelo sentiu a presença de Deus naquela resposta que ele deu. Ele colocou assim: o Brasil inteiro já está rezando para o Wellington de Camargo. Eu vou rezar para os sequestradores, porque são pessoas doentes que precisam de ajuda. E ele usou no plural na sua resposta. Ainda não tinha sido descoberto o sequestrador ou os sequestradores. E ele usou o plural na resposta. Os sequestradores foram descobertos. Não era um, não eram dois. Eram 33 sequestradores. Todos compondo o mesmo núcleo familiar. Pai, mãe, filhos, primos, tios, sogra, nora, cunhados, avós. 33 do mesmo núcleo. Quando o Padre Marcelo dá essa resposta, ele sentia a presença de Deus dentro da criatura. Vou rezar para os sequestradores, porque são pessoas doentes e precisam de ajuda. Esta colocação é a mesma que Gubbio faz no livro Ação e Reação, colocando que aqueles que por nós são marginalizados, eles estão à margem, mas são pessoas doentes que precisam de ajuda. E a gente que abraçou a lucidez, precisamos nos envolver de alguma forma, como oferecer esta ajuda. Não é simples apenas o movimento de sentarmos na casa espírita e fazermos as nossas leituras, cantarmos as músicas, trazermos os nossos filhos para evangelizar e não nos envolvermos com o trabalho. Não é esta casa espírita. As casas espíritas estão recheadas de trabalho. E ainda com possibilidade de abrir mais trabalho. É movimento de sentir a presença de Deus dentro da criatura.
Aí tem gente que está na dúvida. Será que a gente abre a evangelização da criança? Tem casa espírita que está na dúvida. A propósito, aqui tem evangelização da criança? Então posso falar à vontade. Só para saber. Porque perguntaram de Valdo Franco o que fazer com o dirigente da casa espírita que não libera a casa para a evangelização da criança. Vocês fazem ideia da resposta? Aí eu sei, eu vou falar algumas respostas que estão na cabeça de vocês. Depois eu trago de volta. Na cabeça, o que fazer com a casa espírita cujo dirigente não libera para a evangelização da criança? A gente pensa, troca de dirigente, troca de casa espírita, conversa com o dirigente, chama o dirigente, ora, fala que ele está no processo obsessivo e bota ele na reunião de desobsessão. Divaldo, ele deu uma outra orientação que eu acho que não está na cabeça de ninguém. A orientação dele é assim: reza para o dirigente morrer. E olha que Divaldo é mais espiritualizado que a gente. Ninguém pensou na morte do dirigente. Você está salvo dessa, viu, Kleber? Então ele fala assim: reza para o dirigente morrer. Isso está no livro Palavras de Luz, que é um livro só de perguntas e respostas. E aí perguntaram para ele por quê. Ele colocou assim: esse dirigente está se comprometendo tanto com a providência divina que é melhor ele desencarnar agora, para não agravar o estado dele. Então vocês imaginem, por quê? É um impedimento da pessoa sentir a presença de Deus dentro dele. É impedirmos a criança de sentir a presença de Deus dentro dela. Não frequentar, não evangelizar, não permitir a evangelização. E aí sim, primeiro vontade, depois sentir a vontade. Terceiro passo que Emmanuel traz para nós, pensar. E aí nós temos dois tipos de pensamentos. Pensamento positivo e pensamento negativo. Todos nós temos os dois tipos. Todos nós. Infelizmente, predomina inúmeras vezes o pensamento negativo. No contexto que o planeta está vivendo hoje, predomina o pensamento negativo. No contexto social que nós estamos inseridos, tem predominado o pessimismo. E o pessimista, gente, o pessimista, ele tem razão. O pessimista é aquele que quase sempre ele tem razão. Ele é aquele que olha para você e fala assim: não vai dar certo mesmo. E a gente acha que a boca dele é que está... Não, é porque muitas vezes a gente assimila aquilo ali e não investe. Vocês lembram da Iena Hard? Ó vida, ó céus, ó azar. Aqui, o pessoal que lembra é da minha faixa etária, os mais jovens não lembram disso, não. A Iena é pessimista. Todo mundo precisa de um pessimista perto. Todo mundo precisa de um pessimista no grupo. Mas só um, gente, porque ele é insuportável. Porque o pessimista é aquele que te dá o norte da caminhada. Ele fala tanto que não vai dar certo que você replaneja para dar certo. Então o pessimista, na maioria das vezes, ele acerta. Não adianta fazer greve, tudo vai piorar. Aí piora. Não adianta essa greve, agora tudo vai aumentar. Aí aumenta. Não adianta o Brasil ir para a Copa, porque ele vai perder. Mas aí ele vai e ganha. Mas você imagina, o pessimista, na maioria das vezes, ele acerta. Mas é o otimista que muda a história. O pessimista não faz a história. Então, se nós pensarmos nos dois perfis de pensamentos, Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, aonde ele vai discutindo os capítulos com o livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 31, intitulado Comunhão Mental, ele fala para nós desses dois perfis de pensamento. E ele fala do pensamento negativo, que o pensamento negativo gera desequilíbrio. E o desequilíbrio gera doenças. E a doença leva à morte. Pensamento negativo leva ao desequilíbrio. Desequilíbrio traz a doença. E a doença traz a morte.
Ah, mas o pensamento positivo, a pessoa também não morre? Morre. Mas vamos pegar uma diferença entre os dois, mudando a terminologia morte. Quem pensa negativo, morre. Quem pensa positivo, desencarna. Pegando o exemplo de um vício, vamos pegar o exemplo do cigarro. Quem fuma, morre. Quem não fuma, desencarna. Ou seja, morrer, o fenômeno, todos passaremos. Uns deixarão a carne, os que desencarnam. Aqueles que estão envolvidos com o pensamento negativo e as viciações, continuarão aprisionados. Morreram, mas não deixaram a carne. Então, Raul Teixeira, dando exemplo desses dois tipos de pensamentos, negativo e positivo, quando ele vai no sul do país, ele dá o exemplo do pensamento negativo. Ele termina uma palestra. No final da palestra, vêm as pessoas cumprimentar, e aí ele vê dois irmãos que deixam para cumprimentá-lo por último. Todos cumprimentam e saem. E aí eles começam a conversar com o Raul. Raul, a gente precisava de ser os últimos porque temos que contar para você sobre a dificuldade da nossa mãe. A nossa mãe, como você pode ver, sentada lá no fundo, ela diz que tem câncer. Os médicos daqui de Porto Alegre fizeram exames nela e não encontraram nada. E ela saiu daqui falando que os médicos porto-alegrenses não sabem nada. E ela falou tantas vezes que nós arrancamos para São Paulo. Fizemos exames minuciosos na nossa mãe. E ela colocou que se em São Paulo estão os melhores, então os médicos do Brasil não sabem nada. Porque não encontraram nada. E ela sabe que ela tem câncer. Ela sabe que ela tem. Raul, fizemos contato com um amigo nosso de infância, que é organizador, médico oncologista, organizador do Congresso Mundial de Oncologia em Buenos Aires. Em função do quadro obsessivo com que a nossa mãe afirma, os médicos do Congresso, da coordenação, resolveram fazer um exame nela minucioso, usando os aparelhos que estão à disposição no Congresso. Viraram-na pelo avesso. Ela ficou 12 horas à disposição do Congresso. E não encontraram nada. E ela saiu de lá dizendo que ela tem câncer e os médicos do mundo inteiro não sabem nada. Raul, o que a gente faz? O Raul olhou para a mãe lá no fundo e ela com aquele ar semi-morta. E aí o Camilo, mentor espiritual do Raul, fala com ele assim: diga para os nossos irmãos que ela não tem câncer, mas ela é cancerosa. E aí o Raul perguntou para o Camilo assim: como que eu explico isso para eles? Fala com eles que ela não tem câncer, mas o pensamento negativo está criando a célula cancerígena. E ela vai aparecer com a doença. Explicou para os dois irmãos. E eles continuaram correspondendo com a Raul por carta. Era a época de cartas. Raul, todos os meses chegava uma carta para o Raul Teixeira. Raul, mamãe continua falando que está com câncer e nada apareceu. Segundo mês, Raul. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Por volta de 9 meses, chegou uma carta dos irmãos assim para o Raul. Raul, finalmente mamãe está com câncer. Acho que até os irmãos já estavam saturados. Na carta estava escrito: dizem os médicos que ela terá 6 meses de sobrevida. Camilo, o orientador espiritual do Raul, disse: ela não passará do 4º mês. No 4º mês, chegou uma carta: mamãe acaba de desencarnar de câncer no cérebro.
Aí o Camilo conversa com Raul Teixeira e coloca para ele: suicídio, viu, meu filho? Suicídio. Ela alimentou o pensamento negativo, ela alimentou a doença em função do seu estado emocional, rancor, mágoas, pensamento negativo, e ela foi atraindo mal-estar. Chegou no plano espiritual antecipadamente. Imaginem vocês que esta colocação do pensamento, que as doenças têm a causa no espírito, nós vamos ver a mesma colocação em Emmanuel, no livro Consolador, no livro só de perguntas e respostas. E Emmanuel, respondendo Chico, na pergunta de número 96, ele coloca para o Chico assim: todas as doenças têm uma causa espiritual. Todas, invariavelmente. E aí o Chico fala com Emmanuel: mas e a farmacopeia? Ela não está aí para resolver o problema das doenças? Não, meu filho, ela está para atenuar. Atenuar. Para que as pessoas buscando o bem-estar tenham condições de buscar a auto-espiritualização. Buscar o seu movimento de mudança. Então, Deus concedeu inteligência ao homem para que o homem crie vacinas, crie medicamentos, crie soro, crie. Para que nós conquistemos o bem-estar físico para termos condições de buscar o bem-estar espiritual. Então, a Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela coloca para nós: doença, acidente de percurso. Quando a gente adoece, é para nós avaliarmos como estão as nossas posturas. Avaliarmos em cima de pensamentos positivos. Por que eu estou adoecendo? O que eu preciso mudar? Que tipo de guarida eu estou dando aos meus sentimentos? Que tipo de guarida eu estou dando aos meus pensamentos? Como estão as minhas relações? Meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com meu marido, meu relacionamento com os meus filhos. Como estão as nossas relações sociais? Acidente de percurso, para nós pensarmos como a gente vai atuar. Mas, se tem pensamento negativo, pensamento positivo também. Raul Teixeira faz também nova referência sobre o pensamento positivo. E ele coloca para nós assim: ele estava no interior de São Paulo, foram receber o Raul, um grupo de amigos do movimento espírita foram receber o Raul no aeroporto, e aí ele sentiu a falta de uma amiga, e ele perguntou por ela. E o movimento, as pessoas que estavam ali, falou: Raul, ela foi acometida pelo câncer, e o quadro dela está muito grave. Os médicos não deram a ela mais de 4 meses de sobrevida. E ela pediu que hoje, no final da palestra, você fosse fazer uma visita para ela. Já conversamos com a coordenação e eles liberaram para fazer um lanche lá na casa dela. No final da palestra, o Raul foi lá e encontrou a amiga, deitada na cama, cadavérica. A agressividade do tratamento quimioterápico, ela sem cabelos, marido ao lado, os 2 filhos, adolescentes, final de adolescência. E ele olhou para ela, e ela olhou para o Raul e falou assim, o Raul tomou um choque quando a viu, e ela percebeu. E ela disse assim: está assustado, né, Raul? Você está assustado. E aí ele falou: não, minha irmã, eu estou orando por você. E aí ela falou assim: Raul, você acha que eu vou sair desta? E ele falou: claro, minha irmã, claro que você vai sair desta. Ela olhou para ele e falou: Raul, você acha que eu vou sair desta para outra, não é, Raul? Eu te conheço. E aí ele falou: minha irmã, a gente está em pressa. Ela falou: Raul, eu vou sair desta nesta vida. Ele falou: minha filha, mas olha o seu estado. E ela disse: nesta, Raul, nesta vida. Continuaram conversando, depois ele deu um passe, fizeram uma prece, ele foi embora. No ano seguinte ele volta no interior de São Paulo, não a vê, não pergunta aos amigos nada a respeito dela, porque ele pensou, já deve ter desencarnado, não vou perguntar. Quando ele vai no local da palestra, lá pela 5ª fila no auditório, ele vê o marido da amiga,
Quando ele vê o marido lá roçando com uma mulher, e acariciava para lá, acariciava para cá, e ele olhou aquele marido à distância e falou, olha que cachorro, a minha amiga mal morreu e ele já está com a outra. Mas é um movimento espírita, é assim mesmo, todo mundo fraterno. Ele já sabia e ele já estava se envolvendo. Ela mal esfriou e ele já está com aquela. Onde já se viu? Aí o Camilo, vendo os pensamentos de Raul, falou, Raul, presta atenção na palestra. Você vai ser chamado agora. Aí ele falou com o Camilo assim, então tira esse homem da minha frente, Raul. Existe algo na terra que se chama livre-arbítrio. Respeita a escolha que ele fez. Mas ele traiu a minha amiga, Raul, você não tem nada a ver com a vida dele. E o Camilo não entrou em detalhes, ficou chamando a atenção do Raul, e o Raul olhando e pensando, ah, safado. Bastou a minha amiga morrer. Antes era assim. Enquanto ele era apresentado, antes era assim. A pessoa morria e os outros pensavam, ah, meu Deus, o que será de mim? Ficava pensando lá no velório. Hoje a pessoa morre e as pessoas vão para o velório e aquele lá, o viúvo ou a viúva, fica assim, ah, meu Deus, quem virá para mim? Porque já está pensando com quem vai ficar. Enquanto o Raul foi pensando, ele foi chamado para a palestra. Esqueceu o marido e continuou ali. No final da palestra, vieram as pessoas cumprimentar o Raul. E aí veio o marido da amiga. Quando o marido veio, ele deu aquele abraço técnico, um abraço formal. Na hora que a pessoa se afastou, falou assim, eu queria te apresentar. Quando ele falou que queria te apresentar, ela deu um sorriso para o Raul e ele reconheceu. É a esposa. Com o cabelo que vinha na cintura. Ele olhou para ela e falou, mas o que aconteceu? Mas é você mesmo? Ela falou assim, em carne e osso. Magra, carne e osso. Mas eu estou aqui. Aí ele chamou o marido e falou, vem cá, deixa eu te cumprimentar de novo, que agora eu vou dar o meu abraço com afeto. No final do dia, foram para a casa dela e ela explicou, Raul, eu tive uma conversa com Deus. Eu falei com ele que ele não iria me levar. Que ele não iria me levar. Raul, eu tomo conta de uma instituição com 50 adolescentes do sexo feminino. O meu marido representa o cabeça do trabalho. Os meus filhos representam os membros, eu sou o corpo. Ele não ia querer deixar essa mulherada sem um corpo para direcionar o caminho delas. Então, Deus tinha que me deixar aqui. E eu falei com ele, o meu pedido era sério. E de mais a mais, eu falei uma coisa muito privada com Deus. Raul perguntou, eu posso saber? Pode. Eu falei com ele que tem muita gente à toa na terra que não sabe o que vai fazer. Passa esse câncer para ela, leva essa pessoa e me deixa aqui. Porque tem gente que não sabe o que vai fazer. Então leva essa pessoa embora. Ela está perdida. O que ela está fazendo na terra? E ela começou a melhorar. 3 meses, 4 meses, 6 meses, fazendo acompanhamento médico. Daí a pouco ela estava caminhando, foi até o sacolão, estava indo de braço dado com a mãe, trabalhava. Começou a mandar no marido, ela viu que ela estava melhorando. Porque quando começa a mandar no marido, está ótimo. E aí no hotel, Raul Teixeira perguntou ao Camilo, estava prevista a desencarnação dela? Estava, meu filho, estava previsto. Mas ela vai ficar, e aí o Camilo colocou moratória. O pedido dela foi absolutamente sincero. Ela está envolvida com o trabalho. Ela está envolvida com o trabalho. E aí o Raul perguntou assim, até quando ela vai ficar na Terra se estava prevista a desencarnação? Aí o Camilo respondeu, enquanto ela estiver abraçando as lides espíritas envolvida com o trabalho, ela vai ficar encarnada. Raul pensou, vai viver igual Matusalém, 960 anos, né? E não vai largar. E aí eu fiquei pensando numa colocação do Emmanuel, quando ele diz para nós assim, quando nós somos convidados para o acerto de contas pela providência divina, e a providência divina nos encontra trabalhando em favor do próximo,
Manda a misericórdia que aquele acerto seja adiado por tempo indeterminado. Quando somos convidados para o acerto de contas, pela providência divina, chegou a hora da nossa desencarnação. E a providência divina nos encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que aquele ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Vocês estão pensando, né? Se está na hora. Nós temos um amigo lá no Movimento Espírita, em Belo Horizonte, que ele estava na reunião mediúnica, o espírito Joseph Gleber, ele entre 85 e 90 anos, o espírito Joseph Gleber falou com ele assim, depois dele passar por várias internações, sai do hospital, volta para o trabalho. Sai do trabalho só quando adoece, é internado de novo. Depois sai do hospital, volta para o trabalho. Fundou várias casas espíritas, colégio, abrigo. E aí, Joseph Gleber chegou para ele na reunião mediúnica e falou assim, ô meu filho, está na hora de você vir, né meu filho? Aí ele falou com Joseph Gleber assim, mas não dá para eu ficar mais um pouco? Ele falou, meu filho, mas o corpo já não aguenta. Chegou no limite das forças. Os órgãos já não estão suportando mais. Ah, mas eu queria ficar mais um pouco. Não, meu filho, está na nossa hora. Está na hora. Escolhe o dia para você vir. Que dia que você quer vir? Aí ele olhou para o espírito e falou assim, pode ser domingo que vem? Era meio de semana, era uma terça-feira. E aí o espírito falou com ele, pode ser. Domingo eu te busco em casa. E domingo ele desencarnou. Imagina se o seu mentor te pergunta hoje, que dia que pode te levar? Vocês vão pedir, pode ser em 2038? Eu queria ver os meus bisnetos formarem na universidade, porque nós queremos adiar o movimento. Mas se estivermos envolvidos com o trabalho, manda misericórdia que esse retorno seja adiado por tempo indeterminado. O que significa que a gente vai tendo saúde para colocar em prática diante daqueles que convivem conosco, porque precisam de um pouco mais de energia e a gente se disponibiliza. Pensamento positivo. Mas o pensamento positivo, o esquema que Emmanuel faz não para aí. Primeiro, vontade. Segundo, sentir a vontade. Terceiro, pensar. Quarto, agir. Que é isso que nós estamos colocando. Chegou a hora de fazer. Chegou a hora de fazer. No capítulo 5 de Paulo aos Efésios, ele coloca para nós assim, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te ajudará. Paulo coloca para nós fazermos dois movimentos, desperta e levanta, e o Cristo te ajudará. Tem pessoas que estão esperando ajuda, mas não estão fazendo absolutamente nada para receber. O momento é de agir, a gente tem que se disponibilizar. Se a gente não se disponibiliza, a gente não recebe ajuda. Desperta e levanta. Faça dois movimentos. John Richardson Jr., ele coloca para nós que existem 3 tipos de pessoas. As que esperam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam, o que aconteceu? Existem 3 tipos de pessoas. As que esperam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Que tipo de pessoa eu sou? Autoavaliação. Geraldo Vandré, lá na década de 60, para não dizer que não falei das flores, ele coloca para nós que quem sabe faz a hora e não espera acontecer. O que a gente está esperando para fazer? O que a gente está esperando? Que movimento que nós estamos esperando externo para realizarmos internamente? Nós estamos atribuindo a responsabilidade da nossa ação para o mundo. As coisas não dão certo, como diz Jean Paul Sartre.
o inferno são os outros. Eu chego atrasado, mas também o trânsito. Eu não estou bem no meu relacionamento familiar, mas também com a esposa que eu tenho. Eu brigo dentro da minha casa, mas com aqueles filhos desequilibrados que estão lá debaixo do meu teto. Eu estou sempre responsabilizando alguém. E Sartre coloca isso. A gente coloca e afirma que o inferno são os outros. Nós estamos com uma dificuldade muito grande de assumirmos a responsabilidade dos nossos atos. Tanto que o próprio Sartre diz assim: não importa o que o mundo fez de você. O que importa é o que você faz com o que o mundo fez de você. Porque se a gente ficar preocupado com o mundo, com as questões sociais, nós não fazemos absolutamente nada. E o capítulo 27 do livro dos médiuns, das mistificações, do item 300, do quinto parágrafo 301, no quinto parágrafo do 301, ele vai colocar para nós da importância do trabalho. Inúmeros de nós estamos preocupados com o estudo. A ponto de Eurípides Barçanufo colocar no plano espiritual que os espíritas estão desencarnando recheados de conhecimento, mas sedentos de amor. Porque amor é conquista que a gente consegue a partir das relações. E a gente já não está se relacionando, principalmente com aqueles aonde a gente deve e pode levar o conforto. Aí a gente não faz. A gente não está agindo. Tão preocupado que ele construiu um hospital só para receber os espíritas que está sob a cidade de Sacramento, que vocês já têm essa informação. Esse hospital tem uma peculiaridade, pelo estado que os espíritas estão chegando. Esse hospital é um hospital psiquiátrico, pelo estado que os espíritas estão desencarnando. Porque com muito conhecimento e pouco trabalho. Muita palavra e pouca ação. O momento é de agir. E aí vem o outro passo. Depois da gente agir, o próximo passo é atrair. A gente atrai de conformidade com o que a gente faz. A gente faz conforme o que pensa. A gente pensa segundo o que sente. A gente sente de acordo com as vontades. A gente vai atrair. Ah, mas quando a gente já tem a vontade, a gente já não atrai? Sim. Mas é o que o Raul Teixeira coloca para nós. A pessoa pode se arrepender no átimo do segundo que ela aperta o gatilho. Mas a bala segue o curso dela. Porque ela agiu. E ela vai atrair as consequências sobre a sua ação. Enquanto a gente estiver com vontade, sentindo, pensando, e não agir, nós podemos mudar todo o esquema. Na hora que a gente age, as consequências são muito mais graves. Porque pensar positivo e negativo, todos nós pensamos. Lá atrás, a gente pensava que pior do que a Dilma não podia ficar. Precisa eu completar a frase? Parece que ficou. E pela tradição republicana, nós temos eleições em novembro. Parece que ainda vai piorar. Pela tradição republicana. E olha que a gente é livre para escolher. Então vocês imaginem, mas por que isso? Porque a gente age. E na hora que a gente age, a gente atrai. A gente atrai o bem ou o mal, de conformidade com a ação. O meu pensamento também atrai, meu sentimento também atrai, as minhas vontades também atraem. Mas na hora que a gente age, a resposta é inenarrável. E aí, Joana de Ângeles cita para a gente que na Sicília, o rei Dionísio, ele resolveu escrever uns poemas. E ele reuniu centenas de pessoas na arena para ler os seus poemas. E mandou chamar Filoxeno, que era o poeta mais respeitado da época. Mandou chamar Filoxeno, colocou Filoxeno no local de destaque e leu os seus poemas. Quando ele terminou de ler,
ele foi ovacionado, ele foi aplaudido, foi elogiado. Na hora que terminaram os elogios, ele olhou para Filoxeno e perguntou o que Filoxeno achou de tudo aquilo. Filoxeno, respeitosamente, disse para ele: isto não é um poema. Qualquer escrito, menos um poema. O rei Dionísio chamou os guardas e falou: prendam este homem, levem-no para o calabouço. 2 semanas depois, o rei Filoxeno reestruturou os seus versos, chamou o público, encheu a arena, mandou o Filoxeno vir do calabouço, os soldados o trouxeram, colocou o Filoxeno em local de destaque, leu seus poemas, novamente ele foi elogiado, novamente aplaudido. Todos terminaram de aplaudir e ele perguntou para Filoxeno: e agora? Reestruturados os poemas, o que ele tinha a dizer? Filoxeno olhou para o rei, olhou para os soldados, levantou e foi até os soldados, falou com os soldados: pode me levar para o calabouço. Na hora que os soldados conduziram Filoxeno para o calabouço, o rei Dionísio falou: liberte esse homem. Liberte esse homem, porque ele é sincero e ele atrai para si o bem-estar. A consciência dele está tranquila. Vocês estão me elogiando, me aplaudindo e ovacionando porque vocês precisam dos meus favores. Vocês são súditos e eu estou na posição de governante. Este homem não precisa dos meus favores, ele merece ser livre. E Filoxeno ficou livre. Atendendo uma colocação de Jesus, quando ele coloca para nós no capítulo 5, no versículo 37 de Mateus: seja o vosso falar, sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. O Cristo está nos propondo sinceridade. E até hoje não vou falar de nós, vamos fazer uma pesquisa, já que o salão está cheio. Quem aqui é espírita há mais de 6 meses, levanta a mão. Só para eu ter uma ideia. Há mais de 6 meses. Tá. Acho que peguei quase todo mundo, né? Tá bom, pode abaixar. Vocês também são, né? Ótimo. Espírita há mais de 6 meses. Desde que a gente conheceu a doutrina, quem não mentiu até hoje, levanta a mão. Acho que eu peguei pesado, né? Então vamos pegar esse ano, de janeiro de 2018 para cá. Quem não mentiu, levanta a mão. Também não funcionou. Então, peraí, junho, não, a gente está abrindo, no mês de junho, quem não mentiu de junho para cá, levanta a mão. Gente, só um mês. Tá bom, hoje, 1º de julho, quem não mentiu hoje, levanta a mão. Pelo menos hoje. Aff, julho, tá ótimo. Tá ótimo. Pode abaixar. Mas, lembrem-se, vou pegar um exemplo simples. Seu celular tocou. E aí você olhou para o celular, é fulano. Logo hoje, colocou ali. 4 horas depois você ligou para ele e falou assim: eu não vi que você tinha me ligado. Isso se chama? Alguém já fez uma dessa hoje? Sai daquela cota que acabou de levantar a mão. Porque são as pequenas mentirinhas. E aí Jesus propõe: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque quando a gente mente, a gente atrai o mal-estar. Mas quem propôs isso pela primeira vez não foi Jesus, Moisés. Capítulo 19, Velho Testamento, Levítico, versículo 18, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro, nem atentarás contra a vida do teu próximo. Mexerico é fofoca. Fofoca é mentira. Vocês conhecem um fofoqueiro sincero ali? Não tem jeito. Se ele é fofoqueiro, ele não pode ser sincero. Ou ele é sincero, ou ele é fofoqueiro. Não tem jeito. Porque o fofoqueiro está sempre acrescentando algo. Quando ele acrescenta, ele já mente. Então vocês imaginem que nós podemos atrair para nós o bem-estar a partir do momento que a gente estiver agindo para o bem-estar.
Nós vamos agir para o bem-estar quando pensarmos positivo. Nós vamos pensar positivo quando estivermos sentindo essa presença de Deus dentro de nós. Nós vamos sentir quando essa vontade for acionada, porque ela está aqui. Mas o último passo que Emmanuel nos propõe, primeiro vontade, sentir a vontade, pensar, agir, atrair e por último, refletir. A gente vai refletir o bem-estar se estivermos com esse bem-estar instalado. A gente vai refletir. Tem pessoas que refletem o mal-estar. Eu estava com tem uma amiga no movimento espírita, o carro dela era o 4º carro parado no sinal de trânsito. E veio o garoto pedindo alguma coisa, pediu o primeiro veículo, pediu o segundo, pediu o terceiro. Na hora que ele chegou na janela do carro dela, ele olhou para ela e falou assim: nossa, você está pior do que eu, vou embora. Ela saiu pensando na colocação daquele menino de rua. E depois veio conversar comigo. Ô Emerson, aquele menino está lá todos os dias, provavelmente não tem uma casa. Eu estava vindo da minha. Ele não tem emprego, eu estava indo para o trabalho. Eu tenho o meu carro, eu tenho o meu salário. Ele não tem nada disso. E eu sou espírita. Eu nem sei se ele lida com Deus. E ele olhou para mim e falou: nossa, você está pior do que eu. Eu senti que não era o garoto que falava comigo, era o meu mentor que falava através dele. Porque eu estava sendo chamada a atenção no meu estado íntimo. A minha expressão refletia a minha dor. A minha expressão refletia o meu mal-estar, o meu mau humor, a minha expressão refletia. E tem pessoas que refletem mesmo. Tanto que Raul Teixeira diz assim: tem pessoas que você cumprimenta na rua, e aí fulano, como vai? Você está só cumprimentando, um cumprimento de rua. A pessoa chega e olha para você e fala assim: não estou bem não, foi até bom te ver. Deixa eu conversar com você, aproveitar que você me perguntou. Você perguntou para atender uma formalidade social. Aí o Raul Teixeira diz assim: tem hora que você vê aquela mesma pessoa vindo de lá, você já atravessa, vai para o outro lado. E aí do outro lado você grita e fala assim: oi! E aí a pessoa grita do outro lado e fala: oi! Pronto, acabou. Porque ninguém vai ter uma interlocução do outro lado da rua. Porque tem pessoas que vão refletindo o mal-estar o tempo todo. O que não significa que ela não precisa de ajuda. Mas a gente pode se disponibilizar. Não quer dizer que a ajuda tem que ser no tempo dela o tempo todo e todo mundo à disposição dela. E o Raul Teixeira deixa isso claro. Se a pessoa está refletindo o mal-estar, ela pode fazer movimentos de mudança. Se nós estamos refletindo o bem-estar, nós podemos ajudá-la a fazer movimentos de mudança. E nós temos condições de refletir o bem-estar. Basta nós observarmos tudo que a gente já conhece, estuda, aprende e pratica. Nós temos condições de refletir o bem-estar. Nosso momento é agora. Se nós não dermos conta de refletir o bem-estar, Deus vai se refletir para nós. Ele vai se apresentar para nós. Para vocês terem uma ideia, na década de 90, início da década de 90, eu vim para Piúma pela primeira vez, com a minha esposa e com eu tinha 2 filhas. E nós viemos para cá, pela primeira vez no início da década de 90, eu tenho o hábito de acordar em Belo Horizonte, 4 horas, 4h15, há muitos anos. Vou para o abrigo, 4h30, 4h40, para a gente começar a dar banho nos meninos, 10 para 5, 5 horas da manhã. Os garotos mais pesados já começam a tomar banho conosco. Os homens estão lá e vai carregando as meninas para as mulheres darem banho e dando banho nos homens que estão lá acamados. Isso é um hábito há mais de 20 anos. Viemos, quando a gente viaja, mesmo viajando, eu acordo 4 horas, 15 para as 4, 4h10, independente de relógio. Viemos para Piúma. Ficamos numa região que se chama Pontal do H. E era homenagem a uma montanha, eu não sabia por que ali se chamava Pontal do H. Por que ali chama H?
Enfim, fiquei com essa interrogação. Acordando cedo, fui caminhar pela praia. Quando cheguei de volta na pousada, minha esposa falou assim, ué, o que aconteceu? 7 horas? Onde você estava? Meu bem, eu fui ver Deus. Ela falou, você foi o quê? Eu fui ver Deus. Eu fui ver o sol nascer atrás do mar. Eu fui ver Deus. Ela olhou para mim e falou assim, Emerson, Deus dorme. Deus não estava lá, Deus dorme. Eu falei, meu bem, ele estava lá, Emerson, Deus é normal, você que não é. Deus dorme. Aí eu falei com ela assim, mas veja, Deus estava lá. Ela falou, Emerson, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Eu falei, o 7º já acabou. Enfim, não entramos mais. Falei com ela assim, amanhã, você quer ir comigo ver Deus? Ela falou assim, se para ver Deus tem que acordar essa hora, eu não quero nem conhecê-lo. Eu falei, ok, vou ver Deus amanhã. E assim sucessivamente, todos os dias que aqui estive, saía cedo, caminhava, 7 horas eu voltava. 2 anos depois, um casal de amigos vieram aqui. E aí, a esposa trouxe para mim levou para mim um prospecto da cidade. E estava escrito Monte H. H, na linguagem dos índios puris que habitaram aquele lugar, significa lugar de ver Deus. Então, quando a gente não consegue refletir Deus nas nossas relações, Ele se reflete para nós, Ele se apresenta para nós. O nosso movimento de busca é esse. Atentemo-nos para o pensamento positivo. Se nós não tivermos o hábito de orar, ensina para nós André Luiz, no capítulo 1 do livro Sinal Verde, ao levantar-se. Tenhamos pensamentos positivos, pensamentos de otimismo diante das nossas tarefas, diante das nossas atividades. Se não tivermos o hábito de orar, atentemo-nos para as colocações de Rabindranath Tagore, poeta, musicista, escritor, e ele deu a Gandhi o título de Mahatma. E ele coloca para nós sobre a presença de Deus na nossa vida, quando ele diz assim, quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento, aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez na lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista ímpar
e inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, guiando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que tenha valido as nossas reflexões de hoje. Até uma volta, se Deus quiser.